Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos. E eu sou o Lucas Parra. E hoje vamos falar sobre o hermetismo. Anos depois, muito tempo depois da última gravação. Demorou, mas chegou. Vocês lembram, a gente falou de Hermes na gravação anterior. E além de ser um pedido de um ouvinte... Acho que de mais de um, né? É. Eu lembro do Thiaguinho, Thiago Roberto. Tem que citar o nome aqui pra ele ficar feliz. Pedido do Thiaguinho, a gente vai falar do hermetismo, que tem tudo a ver com Hermes, né? Só que a gente demorou tanto pra poder gravar, que, velho, pelo amor de Deus... Ó, foi mudança de cidade, mudança de casa, mudança de emprego, tudo dentro do mesma semana. Cara, não foi nem um mês. É justificável, vai. Dá pra entender. Dá um refresco pra nós aí. A gente é vagabundo também, mas a gente grava. Então hoje a gente vai falar do hermetismo, dessas tradições que são egípcias, mas que tem toda essa correlação que a gente vai falar mais com a Grécia, principalmente com Hermes. E acho que é bom a gente comentar também que esse acho que vai ser um tema muito mais filosófico do que psicológico. Óbvio que a gente sempre tem paralelos, mas hermetismo é filosofia pura, né? O pessoal gosta dos filosóficos. Gosta, eu sei que gosta. Quando a gente gravou o Kairos... Esse aí fez sucesso. Que é total filosófico. É um episódio muito bom. Então, todo mundo adorou. Foi foi um episódio muito escutado. E teve 10 ouvintes. Não, foi um episódio bem escutado. Foi. E, enfim, zaz. Então é isso aí, vai ser filosófico. Não temos muitos mitos hoje. Mas temos alguns mitos dos mestres que criaram esse hermetismo, então dá na mesma. Faz parte. E fica aberto uma chave, como é que a gente fala em quadrinho? Quando a gente pega um X-Men junto com Vingadores. Crossover. Um crossover. E a partir de agora a gente pode falar de outras mitologias também. Então fica aberto uma chave aí pra gente poder expandir os nossos horizontes. Pro mundo egípcio. Pro nórdico. E outros. Sumério. Pode ser. Mas antes de começarmos, mensagem dos patrocinadores. Então, se vocês não assistiram o episódio anterior sobre Hermes, o deus grego, não se esqueçam de voltar lá no nosso canal e assistir, que também é um episódio muito legal. E não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho, seguir a gente, tanto no Instagram quanto no YouTube, no Spotify ou na plataforma que vocês preferirem. E compartilhem com seus amiguinhos, que a gente tem certeza que eles também gostam desse tipo de assunto. Curtir. Isso aí. Curtir, bora pro... compartilhar. Curte e compartilha. Muito bom. Depois dessa... Bora pro Quase Mito. Bora pro Quase Mito. Pessoal, recado importante para vocês. A gente precisou, por motivos de extensão do episódio, dividir esse episódio em 2. Então, como vai ser, Lucão? A gente vai iniciar nos preceitos de 1 a 4. E aí, no próximo episódio, parte 2, vamos finalizar dos preceitos dos 5 ao 7 e mais os comentários finais. Então, e aí a gente também resolveu fazer o seguinte: como são 7 princípios e a gente quebrou em 2 partes do episódio, cada princípio tá bem definidinho ali, então vocês podem ouvir um pedacinho, e se for muita loucura pra cabeça de vocês, vocês podem ouvir só aquele preceito, pausar e ouvir um pouquinho depois de novo. Então tá divididinho ali, tá? Ainda bem que a gente fez bem separado as coisas, senão ia ser um episódio de 2 horas mesmo. Então aproveitem o nosso episódio parte 1 e em seguida postaremos a parte 2. Isso aí, bora pro hermetismo. Bora pro hermetismo. Não, acho que primeiro vamos falar da ideia, tipo, que liga Hermes ao hermetismo. Olha só que coisa linda. O Hermes, ele tem um quê, né? A gente falou no outro episódio, de ser aquele deus
do conhecimento, que traz, que faz a ponte que liga o conhecimento supremo com a coisa mais terrena, faz essa comunicação e tudo mais. Então daí surge uma semelhança com a ideia de trazer conhecimentos ocultos, de trazer uma sabedoria ali que não era passada para todo mundo, né? Acho que o hermetismo ele começa com uma tradição egípcia, é uma escola de mistérios, e ela basicamente é uma escola de sacerdotes, então não é para todo mundo. E aí tem essa correlação que se chama hermetismo justamente porque o criador, o grande mestre dessa escola, ele vai se chamar... Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto. O que quer dizer? O 3 vezes grande. Então aí que começa algum dos mitos, né? A gente não sabe e a história não revela isso para nós se Hermes Trismegisto era uma pessoa, se por ele ser o 3 vezes grande eram 3, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem uma tríade, todo mundo é Pai, Filho, Espírito Santo, aquela coisa toda. Então pode ser que seja uma pessoa que carrega os 3 princípios, mas essa seria a figura. Então ela se chamava Hermes Trismegisto e tinha uma correlação também com o deus egípcio que era Tote, que tem o sincretismo na comparação com a mitologia egípcia e grega, que ele é o próprio Hermes. Então ele é o deus da música, Tote é o deus da música, é o deus da comunicação não, do conhecimento, da sabedoria, da magia, umas coisas assim. Então tem aquela ligação com Hermes. Então Hermes, Tote, Hermes Trismegistus, talvez a mesma pessoa, talvez não só uma pessoa, talvez uma escola, mas a filosofia que se tornou é o hermetismo que vem disso daí. E esse é o nosso gancho para fazer essa comparação, né? E atribui-se então ao hermetismo ou ao Hermes Trismegistus alguns ensinamentos e algumas publicações, digamos, né, algumas bem famosas que a gente até comentou, como por exemplo a Tábua de Esmeralda, que a gente citou no filme dos Eternos, né? No episódio que a gente fez, aparece, verdade. Tem essa referência lá. Eles inclusive citam o nome do Trismegisto. E quem tá com a Tábua de Esmeralda é aquela menina rapidinha. Exatamente. Que era uma correlação com Hermes, né? A gente até falou isso. Acho que o nome dela... Não, nem lembro agora o nome dela. Mas não vou lembrar. Era ela. O Corpus Herméticos também, que é um conjunto de ensinamentos. E mais recentemente, né, agora a gente falando de literatura um pouco mais moderna, porque também é antigo, tem o livro que chama Cabayon. A gente também tem várias formas de pronunciar isso, mas a gente normalmente fala de Cabayon, que ele é de 1908, né? 1908. É isso. Então você vê que é uma publicação já que tem mais de 100 anos de idade. Um livro pequenininho, mas poderoso. Porrada. Esse é um dos que a gente pode dizer que é denso, apesar de pequeno. Exatamente. E essa eu acho que é uma das principais referências quando se fala hoje de hermetismo, né? Porque acho que foi realmente a primeira publicação assim no formato que a gente realmente conhece, que foi amplamente divulgado, que se tem acesso fácil, né? Que você vai lá, compra na internet e pronto. Teve um movimento muito forte, né? Entre final de 1800... década de 90, mas dos anos 1800. E o começo de 1900 ali, você tem publicações da Teosofia, você tem Blavatsky, você tem Annie Besant e tal. E esse é um dos livros que surge, tem toda uma atmosfera ao redor dele também. Porque assim, o que a gente precisa entender é que, como esses conhecimentos eles eram de escolas de mistérios, eles eram passados de tradição oral. Então era o mestre ou os mestres ensinando os discípulos que iam se tornar grandes mestres no futuro e iam ensinar seus discípulos. E assim a tradição seguia. Como aqui a gente vai ter os princípios, não tem muito problema você falar para uma pessoa, o princípio é esse.
porque ela não tem completamente todas as chaves dos conhecimentos, não tem as explicações e tal, então ela não consegue chegar no cerne. Mas esse livro, ele traz, além dos princípios, uma aula. Né? Uma aula para te ensinar os princípios. Então é a primeira vez que a gente vê algo que era de tradição oral, primeira vez que a gente vê do hermetismo, né? Porque teve vários outros também trazendo. Algo de tradição oral colocado num livro, que é escrito por um autor que se identifica como os 3 iniciados. Ou melhor, 3 iniciados. E aí a gente também não sabe se essa ideia de 3 iniciados é para ter correlação com o Trismegistus, que é 3 vezes grande, se é um conjunto de pessoas, se são 3, se são 5, se são sei lá quantas, ou se é uma pessoa só, né? Então, até hoje não se sabe. Ele foi publicado pela, não lembro a editora agora, editora Yogi, alguma coisa e tal. Acho que foi na Inglaterra a primeira publicação. E, 1908 e tá aí até hoje, vivíssimo. Vivíssimo, atual pra caramba. E a gente precisa lembrar que as teorias, né, e todos esses, o hermetismo em si, ele remonta a 2500 antes de Cristo. Então a gente tá falando de uma filosofia, de um conceito que é lá do período egípcio e tal. Mas é bem mais antigo do que até alguns livros do que a gente conhece mais aqui, que seria tipo judaico, cristão e tal. Então é um conhecimento bem mais antigo e é muito avançado, assim, que a gente fica... Como que a gente se perdeu, sabe? Tipo... Cara, 4.500 anos atrás, isso é quase tão longe quanto os registros escritos chegam, inclusive. Pois é. Tá quase ali na metade do caminho, mais ou menos. E acho que essa era outra coisa, né? Que eles não tinham, era muito tradição oral, porque não tinham de escrever. Não tinha nem como publicar. Aí carregar pedra, né? Igual Moisés, assim, tipo os 10 mandamentos. Exatamente. Difícil. Mas é isso aí. Então, acho que essa é a principal correlação. Essa é todo o mito e toda a história que tem por trás. E agora é virar só filosofia mesmo. Então, para começar, a gente vai falar sobre os 7 princípios herméticos, que se refletem em axiomas, que são... Só para explicar o que são axiomas, porque a gente mesmo às vezes confunde um pouco. São verdades que são observadas empiricamente, mas que você não consegue comprovar de outras formas. Então, basicamente... científico. É um negócio que você sabe que é verdade, mas você não consegue provar exatamente em com método científico. Vive, né? Mas você sabe que é verdade. É isso. Isso é um axioma. Então vamos começar pelo primeiro. Que é o princípio do mentalismo. E que tem como axioma: o todo é mente. Bonito, hein? Bonito. Bom, quando a gente começa a olhar assim, o todo, a gente tá falando de uma figura aí, uma criatura, ou uma força, uma energia, alguma coisa que nos diz... Vamos trazer para os nossos conceitos aqui, tal ocidental, Deus. Uma ideia de Deus, seja esse Deus o que for, né? Pode ser o Deus grego, que seria aquele caos que se transforma em tudo depois. Pode ser o Deus egípcio, que nasce na figura do sol, lá no final no início da mitologia. Pode ser até o nada que se autocria e se manifesta dos indianos. Enfim... Esse todo, ele é mental. E aí que vem a ideia do princípio do mentalismo. Eu acho muito interessante a palavra man, que em inglês é homem, né, que ela se decompor, por exemplo, em sânscrito, manas. Manas é mente. Né? E aí esse man tá ali, dentro do manas. Certo? Então... Isso é legal mesmo. Então, aí é como se o próprio nome do homem já tivesse dizendo que de alguma forma eu tenho um princípio divino dentro de mim, e aí eu sou a imagem e semelhança de alguma coisa. Mas, mano, look. Tipo, olha a semelhança. Não aqui, somos parecidos fisicamente. Não somos parecidos emocionalmente. Mas existe uma coisa em que nós somos a imagem e semelhança desse todo, desse Criador.
e essa é a mente. Então, o todo é mente, e se tudo é mente, nós somos mente. Né? Talvez um penso logo existo aí. Pensamento e mente, pensamento é só uma manifestação da mente, né? Mas assim, esse penso logo existo, ele tem um quê de hermético já, cara. Né? Tipo assim, é uma coisa de somente ao momento que eu consigo ser mente, e aí essa mente a gente pode começar a traduzir em consciência. Só no momento que eu começo a ser mente, eu passo a existir. Minha consciência existe. Um eu que não sou nem eu, é um eu que é consciência, entendeu? Cara, eu acho esse primeiro axioma muito legal, porque ele traz muitas implicações em vários níveis diferentes, assim, é um negócio que você consegue viajar mentalmente quase que infinito. Porque quando você fala o todo é mente, você já está criando uma relação inquebrável entre as duas coisas, né? O todo e mente. E o todo, se a gente for analisar o conceito do todo, assim, é o que você falou, do conceito de Deus, né? E de outras N formas de representar essa força, essa coisa, esse espírito. Normalmente, quando a gente fala disso, a gente está falando que ele é, por exemplo, infinito, porque ele compreende tudo. Ele é eterno, porque não começa, não acaba. Ele é essência, né? Cara, e se você for pensar nessas coisas, eterno, infinito, não tem começo, não tem fim. Se você olha a nossa matéria, o físico aqui, nosso corpo, ele começa e acaba. Ele tem fim. Ele não é infinito, ele não é eterno, ele não é absoluto, ele não é nada disso. Nossas emoções, da mesma forma. A única coisa que não tem limites. Criação mental. Nossa mente. A gente acha que ela não é eterna, que você pensa e acabou. Mas na verdade tudo que a gente pensa está sempre guardado lá no nosso cérebro. Isso é um negócio que também, inclusive, ciência já prova essas coisas. Guardado no tudo. Tá tudo guardado. Tudo que você já viveu, que você já viu, que você já pensou, tá tudo guardado no seu cérebro. Você só não acessa normalmente, mas tá lá. Então você vê que a única forma da gente representar o todo no nosso mundinho aqui é na mente, é no mental mesmo. Então, cara, e acho que o negócio mais louco é tipo assim, que, por exemplo, quando a gente fala da mente, dessa criação mental, eu não tô falando de quando isso já se manifesta como um conteúdo, tipo, no indivíduo. Então, por exemplo, tem um exemplo que eu sempre dou nos cursos de meditação, né? Que é assim, pensa numa árvore. Aí você pensa num pinheiro e eu penso numa árvore de Natal. E assim, a árvore, a ideia de árvore, isso tá no todo. Porque isso é infinito, isso, né, não tem como delimitar. Mas a partir do momento que você coloca a forma, e aí colocou na forma, você fechou, restringiu, você deixou finito, né? Você pôs um limite para aquilo, colocou na forma, acabou. Ele perdeu aquela essência de todo e ele ficou uma manifestação. Então, acho que é muito importante a gente sempre lembrar que os pensamentos, eles são manifestações. Já não é aquele todo. Não é a mente. Não é a mente. E o grande trabalho, né, que a gente vem fazendo, Deus me livre, para falar de expansão de consciência e autoconhecimento e tal, o grande trabalho é você se tornar aquilo que você veio para ser, que nada mais é mente. Tipo, todo é mente. O que mais que vai ser? Entendeu? Exatamente. Então, sem limitação física, sem traumas emocionais, sem condicionamentos de pensamento, quando você consegue expandir cada vez mais essa mente, você está cada vez mais perto de si, mais perto do todo. Então é um negócio tipo, caralho, velho. É, muito doido. E aí você é isso. Tipo, nós somos isso, cara. Tá ligado? E a gente tem essa capacidade dentro de nós, a gente, tipo,
se conforta com nada, velho. Com nada, velho. Eu ia falar com alguma coisa, mas tipo assim, com nada. A gente se conforma com um empreguinho, a gente se conforma com um carrinho, com um relacionamento bosta e não sei o que tal. Tipo, você não é isso, cara, você é divino. E você vê, tudo que você falou, a gente, como tá falando que tudo é mente, as emoções, as coisas que a gente passa na nossa vida física, inclusive muitas vezes doenças, condições, né, puta, você fica com dor nas costas, não sei o que, tá meio travado lá, tudo vem da onde? Da cabeça. Óbvio que coisas físicas a gente trata no físico, tem coisas que você precisa tratar indo falar com alguém para tratar seu emocional, mas em última instância, tudo vem da mente, da nossa cabeça. E daí também vem um dos principais desdobramentos desse primeiro princípio, que vem da própria escola hermética, que é uma técnica, digamos, para usar isso a nosso favor, que é a transmutação mental. Sim. Porque sabendo que o todo é mente e que tudo que a gente faz é regido pelo mental, se você tiver a capacidade de dominar, digamos, né, vamos colocar entre muitas aspas, dominar os pensamentos, você também tem poder de mudar praticamente tudo até certo nível. Óbvio que isso não é nem um pouco fácil, né? Se fosse, tava todo mundo uma beleza. E inclusive o próprio livro, ele não fala exatamente o como, ele fala o que, né? Mas ele não dá o caminho exatamente de como fazer isso. Mas é isso, porque como você comentou, todos esses aspectos, por exemplo, de se conformar com coisas que são pequenas na realidade, se você for colocar em perspectiva do todo. Por que isso é importante para você? Por que te afeta tanto assim? Por que você, por exemplo, queria muito ter um carro e não consegui comprar? Por que isso está te afetando? Está vindo tudo da sua cabeça. Então você tem a capacidade de entender o que está acontecendo e transformar isso em outra coisa. Por exemplo, transformei uma frustração em energia para me movimentar e para crescer, evoluir, começar a me explorar outros aspectos da vida, tentar outras coisas. Isso é uma transmutação mental. Você está transformando algo que antes era teoricamente negativo, né? Que a gente que qualifica também, em algo positivo, que está te dando movimento. Então, esse mais ou menos é o caminho de usar na prática esse mentalismo, sabendo que tudo é mente. Então vamos usar a transmutação mental para mudar a realidade à nossa volta, e principalmente a nossa realidade, que esse que é o mais importante, né? Eu acho que assim, por exemplo, quando você fala por que me veio, por que a gente se contenta com esse pequeno, que eu falei aquela hora e agora só quando você falou que me veio. A gente se contenta porque temos um ego, né? Que é uma das formas de usar também esse mentalismo. Temos um ego que ele é só mais uma manifestação do que a gente acha que é o todo. Né? Ele é só um fragmento ali, um 1% daquele 100% que é o todo, que de fato somos nós. Então, não adianta só a gente chegar e falar para a pessoa também, igual lá o livro da Lei da Atração. Não adianta só chegar e falar para a pessoa, não, transmuta. Você estava sentindo dor? Transmuta, não sente dor mais. Por quê? Porque esse ego, que tem esse senso de personalidade, esse senso menor de eu, sabe? Que existo, que não posso acabar, que tudo é ao meu redor e tal. Ele vai cair principalmente nas emoções e os sentimentos. Né? Então, o que vai tornar cada vez mais difícil a gente trabalhar com transmutações mentais, com criações mentais, com colocar toda a nossa potência, toda a nossa libido, energia naquilo que a gente é em essência, vai ser justamente um ego que tem toda uma carapuça emocional em volta que trava ele, que acha que sabe, aquilo ali é o suficiente. Que eu falei, um relacionamento, que acha que aquele relacionamento é porque eu mereço mesmo, minha culpa, minha máxima culpa, qualquer coisa. É o que te distrai do mental, né? É o que te distrai do mental. Então, assim, não pense que é fácil, porque uma das chaves para usar, para começar a entrar nessa ideia do mentalismo é
que você precisa se autoconhecer tanto no nível de conseguir descaracterizar esse eu inferior, esse ego. Né? E para fazer isso, você precisa tirar os sentimentos e as emoções da frente. Para então chegar nessa mente. E aí que o negócio fica difícil, entendeu? Tamo na labuta. Cara. Complicado. Vamos passar pro segundo princípio? Sim, senhor. Que agora então será o princípio da correspondência. Isso. Calma, deixa eu pegar o texto completo, porque também a gente não A gente vai ler os axiomas de uma forma engraçada para ficar bonito. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Bom, isso é legal, cara, porque todos os axiomas se correlacionam, né? Conforme a gente for explicando, vocês vão ver que está tudo intimamente entrelaçado. Mas essa correspondência, primeiramente, ele não quer dizer que é igual. Sim. E ele está colocando em perspectiva uma forma de compreender, meio que por analogia, coisas que estão um pouco além da nossa compreensão. Exemplo, a gente estava falando até agora do todo e da nossa própria mente. Esse conceito de todo é um negócio que é ininteligível para nossa mente limitada. A gente está aqui no nosso mundinho finito e a gente sabe que o ser humano ele tem uma dificuldade de entender coisas que são muito maiores do que ele. Por exemplo, quando a gente começa a falar de distâncias no espaço mesmo, assim, entre planetas, a gente já não consegue mais distinguir o longe do muito mais longe. É tudo, cara, é tudo grande. Então, a forma da gente entender esse todo, na verdade, é uma analogia com o que a gente conhece aqui pequenininho. Então, quando a gente fala que o todo é mental e que então a nossa mente é imagem e semelhança de Deus, por exemplo, não é que é igual, é uma analogia. Eles, em muitas formas, funcionam de formas análogas, né? Estou sendo também um pouco redundante do que eu estou falando. Mas é mais ou menos assim, entendeu? A gente está entendendo coisas que estão meio fora do nosso alcance de uma forma indireta. De coisas que a gente não conseguiria fazer se não fosse por esse caminho. Então por isso que ele é muito importante, esse preceito. Porque ele ajuda a gente a entender coisas que estão fora do nosso alcance de fato. E ele explica um pouco a manifestação desse todo, né? Uhum. Porque assim, o todo é mente, eu sou esse todo também nessa mente, e agora o que está em cima é como o que está embaixo. Uma correspondência que diz que eu, como manifestação de algo maior, sou aquele algo e eu manifesto ele em mim também. Uhum. Por mais, 1%, que é o que a gente falou, por mais 1% que seja, eu estou trazendo todas as referências, os princípios vão se reproduzir em tudo que está embaixo. Uhum. E aí, a gente fazer uma correlação com a mitologia grega, né? Quando no oráculo de Delfos está escrito, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os segredos dos deuses e do universo. Ele tá falando, a gente já falou disso em vários episódios. Correspondência. Olha pra você. Você não precisa sair estudando, todas as galáxias do universo para você conseguir chegar na síntese do que é o todo. Por quê? Porque o todo nessa manifestação não vai ter fim. Né? Então, quando você pega e olha para si, e aí seja como for, faz yoga, medita, busca autoconhecimento, faz danças giratórias, reflete no chuveiro, na geladeira aberta, sabe, qualquer coisa. É lógico que umas são mais eficazes do que outras, né? E terapia e etc. Quando você começa a olhar para si, você vai achar essa correspondência. E a partir do momento que você conseguir se autoconhecer de verdade, você vai conseguir entender toda a outra correspondência, o todo. Porque isso vem por similaridade, por correspondência. Você entendeu? Então, é igual como, por exemplo, se diz muito em magia, vamos dizer assim, que quando você se esforça 50% para
descobrir algo, para estudar algo, para aprender algo, os outros 50% lhe é dado. É como se o universo te desse isso. Ajudasse você também. Porque não é que tem lá uma pessoa que esperou, ficou olhando assim, agora ele chegou 49,5, 50, dá o resto pra ele. Tipo assim, não é que por correspondência, se você chega até metade do caminho de entender aquilo, o resto vem. Porque a correspondência, a ligação, tudo tá conectado. É a vacuidade do Buda, sabe? É a interligação, é o inconsciente coletivo, o que a gente quiser chamar. Então eu acho muito da hora, porque além disso, a gente vê essas representações, como por exemplo, dizer que o homem, ele é trino, né? Ele é uma tríade. A formação, a manifestação desse homem é uma tríade de católico, cristão, vai chamar Pai, Filho e Espírito Santo, mas a gente em ocultismo vai falar que é Atma, Buddha e Manas, que é a mesma coisa que amor, sabedoria e inteligência, sabe? Por quê? Porque eu sou a representação em correspondência do todo. O todo é amor? O todo é consciência absoluta, uma sabedoria infinita de tudo que há? Sim, porque é dele que nasce tudo. Então o todo é uma inteligência, que é a mesma inteligência que a planta tem para buscar o sol, para crescer sem ter cognição nenhuma, mas com um sistema nervoso lá, meio primitivo e tal. Tá dentro de si o segredo da parada, entendeu? Então esse princípio da correspondência, ele é magnífico, porque ele diz assim, não precisa estudar o cosmos. A gente estuda o macrocosmo, tem estudos até de ocultismo que vão estudar a partir do macro e tudo mais. Mas a ideia é focar em si. Né? Tipo, foca aí em você e vai buscar autoconhecimento, que o resto lhe é dado, cara. Eu garanto que o todo vai te dar. O resto você vai entender sem nem perceber que tá entendendo. Que é uma forma de intuição, né? Que é a forma dessa ligação, então, inclusive. Isso é muito sensacional, velho. Dá um negócio bom, né? Esse preceito é muito louco. Dá um negócio bom, né? E é como, né? Não igual. E um negócio que assim é curioso também, né? Pra você ver como isso se manifesta em várias esferas. É comum você perceber a semelhança entre o macrocosmo e o micro em nível atômico. Você vê que as coisas se parecem muito. E não é que elas são iguais, mas elas se comportam de forma mais ou menos semelhante. Tanto que a galera viaja, fala assim, mas e se nosso universo for só um átomo de uma coisa assim, dentro de uma pessoa? Porque eles são muito parecidos, e é isso, é a correspondência. É do Bohr, não sei de quem que é, o princípio não, a definição de que o átomo, ele tinha o desenho do sistema solar. Não sei se é do Niels Bohr, mas enfim. Eu acho que é dele, sim. É uma correspondência. É isso. Sabe? Tipo, por muito tempo a gente entendeu o átomo igualzinho ao nosso sistema solar, sabe? E se esse sistema solar for só mais uma poeirinha dentro da Via Láctea, o que não é de se suspeitar, porque, velho, tem mais estrela no céu do que grão de areia na Terra. E cada estrela é um sol de algum lugar que tem um sistema inteiro ao redor dele. Então, imagina você ter que entender tudo isso. Não vai, velho, não vai, entendeu? E não precisa. Exato. Tipo assim, você tá olhando errado. Olhou pra fora, foi pro externo, tá errado. O caminho é interno, é dentro de si, velho. Então, puta, é muito da hora. Pô, gostei desse. Legal. Bora pro terceiro? Bora pro terceiro. Senão nós não termina o episódio hoje. Exatamente, vai terminar só semana que vem. Terceiro princípio eu vou ler com uma voz bonita. Terceiro princípio é o princípio da vibração. Em que o axioma diz que nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Tem medo? Ai. Bom, como bom engenheiro, esse foi um dos axiomas e um dos princípios que na época eu pirei, assim, porque tem a ver também com os estudos lá de meditação e tal, que é quando você começa a olhar que, assim, por mais que esse corpo ou essa cadeira, microfone,
eles sejam coisas sólidas, paradas aqui, se a gente começar a dar um zoom e aproximar com o microscópio cada vez mais aquilo ali, a gente vai ver que esse negócio denso aqui, ele tem muito mais espaços vazios do que espaços preenchidos de matéria, velho. Então, assim, aí você começa a ver que esses espaços vazios, eles são usados pelos átomos, pelas moléculas e pelo que for, para se comunicar. E essa comunicação, essa forma de vida deles, vamos dizer assim, né? Que isso aqui é inorgânico, mas eu acho que é de certa forma orgânico, entendeu? Ele vibra. Um prédio gigantesco, ele tá vibrando, sabe? Inclusive, se no cálculo dele, engenheiros civis e arquitetos tal, não fizerem o cálculo e ver que ele tem essa vibração, qual é esse nível, como amenizar e tal, um prédio desse entra em ressonância e cai, velho. Tá ligado? Então, assim, tudo vibra. E se tudo vibra, ele emite uma frequência. Né, uma frequência correspondente. Ele tem uma coisa ali que pode sair dele, como uma frequência de comunicação, que seja, que pode sair dele e tocar essa outra partícula, essa outra molécula. E aí você vê que, tipo assim, o Horaci, o ego agora, o inferior, tal, não mente. Horaci, eu vibro alguma coisa na somatória de todas as minhas vibrações. Nossa, tão pirado, velho. Caralho. Estamos viajando mesmo, aí vambora. Eu vibro alguma coisa aqui que tá afetando essa vibração que tá ao meu lado aqui, positivo ou negativamente, não sei. E vice-versa. E a nossa vibração vai afetar quem tá ouvindo agora, seja no YouTube, seja no Spotify, onde que for. Por quê? Porque esse é o princípio da criação. Das formas é que o todo, né, nessa força, potência dele, amor, ele é criação o tempo inteiro. Quem cria o tempo inteiro não tem tempo pra ficar parado. Então não existe matéria parada, sabe? Tipo, tudo vibra o tempo todo, velho. Caraca, mano. Aí você pode entrar em escala de cor, nota musical, qualquer coisa. É por isso que funciona eu te tocar e te mandar uma energia, vamos dizer assim, que as pessoas ficam, mas manda energia, né? Tipo assim, não, uma intenção de amor, velho. E eu tô colocando aqui uma intenção de verdade, tô alinhando minha mente com a minha emoção e tal, e tô passando isso pra você. Você acha que não tem efeito? Você acha que não pega? Tipo, vamos aproveitar o que a gente já explicou pra explicar o que a gente tá explicando. Vou fazer uma referência circular. A gente acabou de falar do princípio de correspondência, então vamos usar ele para entender o que é isso, né? Por exemplo, não tem aquele aparelhinho lá que marca compasso? Esqueci o nome. O da música? Que fica assim, tipo... Metrônomo. Metrônomo. Chato pra caralho. Isso, metrônomo. Se você pegar vários metrônomos e colocar eles para tocar no mesmo lugar, assim, numa base única, né? E colocar eles para tocar desincronizados, lentamente eles começam a se sintonizar um com o outro, até que todos estejam no mesmo compasso. Porque a vibração deles acaba meio que se acoplando e eles entram numa ressonância. De forma análoga ou correspondente. Bonito. E ainda considerando que tudo é mental, ou seja, tudo são vibrações mentais, nós também temos esse efeito de sintonização mental. Se, por exemplo, eu estou num ambiente em que a maioria das pessoas é muito negativa, tem pensamento, sei lá, muito de raiva, de arrogância, de ser vingativo, ou coisa do gênero, você acaba absorvendo isso. Mas não tem isso por aqui, não. Não tem. Não tem pouco, né? Não. Então, você acaba absorvendo isso também. E que nem você comentou agora, se você manda de alguma forma mental algum sentimento, alguma intenção para outra pessoa, ela
em algum grau, acaba capturando isso e começa a se sintonizar nessa mesma frequência. Já que a gente está falando de vibração, que nem você falou, tudo tem uma frequência social. Então podemos falar dessa forma, né? Só que agora vai depender do quão resistente você é a perceber essa vibração, né? Digamos assim, a sua inércia, né? Fechado. Vibração baixa do caralho. Pois é, e o tempo que você está exposto àquilo. Normalmente você passar rapidamente, né, por um ambiente, digamos, pesado, que você tem todos esses sentimentos, você dificilmente vai se afetar de fato, né? Você até percebe que tem alguma coisa errada, mas a partir do momento que você sai dali, tá tudo certo. Agora, se você fica constantemente próximo dessa vibração, você também começa a ser afetado. Então você vê, ó, a gente tá no terceiro princípio e a gente já usou os 3 para explicar ele mesmo. Quero ver a gente fazer isso com o resto. Mas é muito, assim, isso começa a ficar muito claro, porque parece que você começa a enxergar isso em tudo quanto é lugar. E aí tudo começa a fazer sentido. Aí você vai vendo correspondência em vários lugares. Porque, por exemplo, a gente fala que uma pessoa que não se deixa afetar, ela tá num padrão de vibração tão alto que, cara, não tem como entrar em ressonância, Nem pega, entendeu? né? Não pega. Ou seja, ele foge da neurose coletiva. Né? Por quê? Porque ele se autoconhece, ele sabe dos seus princípios. Ele sabe a transmutação mental. Ele fala isso, ele sabe que ele é mente, ele sabe como transmutar. Então ele tá numa vibração lá em cima que é próprio característico de mestres, entendeu? Naquele episódio, agora eu não lembro, que a gente brincou lá falando que tinha uns mestres de Kung Fu e tal, né? Por que o cara se torna um mestre que sabe, tipo, quase todos os golpes mortais e ele não usa? Porque ele tá num padrão de vibração tão alto que já não afeta mais essas coisas básicas, né? Então a gente tem que ir trabalhando para que aos poucos a gente vá conquistando cada vez mais expansão de consciência, para a gente se identificar com essa mente, né? Ver cada vez mais correspondências e colocar nosso padrão de vibração num ritmo, que a gente vai falar daqui a pouco. Também vamos falar num dele. ritmo, mas colocar num padrão de vibração que a gente não seja afetado por qualquer coisa, né? Que a gente consiga viver sendo nós, sem de repente fazer alguma coisa porque é o que a sociedade quer, é o que os pais pensam e desejaram para o filho, e eu com uma vibração mais fraca acabei aceitando aquilo como meu, me encapsulei e aquele ego, enfim, né? Olha só, tô tentando trazer pro mundo das interpretações psicanalíticas dia a dia aqui e tal, mas esse princípio tá aí. E quanto mais alta a sua vibração, menos você é afetado, mas menos você tá aqui também nesse físico, vamos dizer assim, nesse plano mais denso, assim, sei lá, como é que eu falo? Plano, sei, aqui, né, na carne. Porque aí tem correlação, você vai ver lá a frequência mais baixa, sei lá, ondas do espectro visível, tá? Pra gente não precisar ir muito longe. Mas do espectro visível, vermelho, uma onda bem baixa e tal, tem infravermelho, baixa frequência e beleza. Você vai subir nessa frequência, você vai chegando pro violeta, frequência visita, e depois ultravioleta, que são raios que a gente nem consegue ver. Ultra. Aí raios gama, eu falei que ia ficar na faixa visível, já tô longe. Já viajamos. Mas raios gama, geramos pra caralho hoje, muito legal. E de repente você chega num raio gama desse, que é uma coisa que se você tomar um feixe de raio gama é câncer. Por quê? Porque o físico, a matéria não aguenta um padrão vibratório tão alto, entendeu? Por quê? Porque as coisas do todo e da mente estão num nível que a gente não consegue se conectar. Posso engenheirar mais um pouquinho? Eu sei que o povo gosta também, a grande maioria é engenheiro, então tá tranquilo. Além da frequência, tem um outro parâmetro muito importante que é só para traduzir o que a gente já falou, que é a potência. Porque, beleza, se você tem duas frequências ali distintas, a potência delas importa também. Porque se você tem uma frequência mais alta muito potente, aquela frequência mais baixa não vai conseguir fazer efeito. É isso que a gente estava falando.
Então, não pensar só na frequência, mas também na intensidade disso. Porque, beleza, eu vou pensar num padrão elevado lá, tal, só que tá meio xoxo, meio fraquinho. A hora que vem um pensamento negativo, já caiu. Já leva, Seu pensamento positivo já foi embora. Então, além de a gente tentar manter essa vibração em frequências mais elevadas, em coisas boas, tem que ser intenso também, porque tem que resistir ao resto, tudo aquilo que é mais inferior, né? Para resistir, só você sabendo qual é a sua potência, né? Só você sabendo de verdade quem se é, não se deixando afetar com qualquer coisa e vibrando aquilo que é seu, cara. Tem um outro princípio que vai ajudar a gente também a dar uma continuidade nisso, mas vamos para os próximos princípios que a gente chega lá. Beleza. Qual que é o próximo princípio? Lá. Eu acho agora que... Polaridade. Acertou. Princípio da polaridade. Isso é legal também. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. E todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Mano, esse é maravilhoso. Cara. Esse é outro que a gente pode interpretar isso de tantas formas diferentes que... Esse, tipo, é um princípio de Hermes, né? Quase, porque já começou a falar de meias verdades. Que é o que a gente falou lá nos episódios de Hermes, que tem esse lance das dubiedades e tal. E a polaridade em si, porque a gente não sabe se Hermes, né, principalmente na astrologia, né, que ele rege o signo de Gêmeos e tal, a gente não sabe se ele é masculino, se ele é feminino, se ele é apolar. É tipo um negócio... Isso aí já é até outra discussão ainda, que a gente ainda entra no gênero, que aí complica mais ainda. Tá, desculpa. Mas do que a gente já falou também, pra vocês verem como esse negócio de polaridade é esquisito, mas muito importante. Quando a gente fala dessa questão do todo, da mente, é muito comum vir coisas, por exemplo, assim, porque o que a gente vive aqui, a realidade é um sonho, não é real, né? Então a gente tá sonhando porque vem lá da mente do todo, então isso aqui não existe na realidade. Só que isso aqui existe. A gente tá aqui. Só que a gente também tá no todo, que não é aqui. É aqui. Então como que essas duas coisas se conversam? Assim, alguém tá errado. Não. Porque são os dois opostos da mesma coisa. É a polaridade, é o que a gente acabou de falar do princípio. Os opostos se tocam. Então, ao mesmo tempo que isso aqui é um sonho, ele também é real. Do ponto de vista do todo, da mente, é um sonho, e do ponto de vista da gente aqui real, é a realidade mesmo. Cara, que de certa forma é tipo assim, o que o Einstein falou quando ele dizia, por exemplo, que o tempo era relativo. Porque a relatividade toda é partindo de um ponto de referência, partindo de um ponto de vista. Ou psicologicamente, preciso contextualizar. Exatamente. Tudo precisa de um contexto. Tudo precisa de um contexto. Por quê? Porque existem polos. E é justamente isso que o Lucas estava falando. Assim, o todo tá aqui, mas o todo não tá aqui. E aí, tá ou não tá? Os dois. Tá os dois. E não é que um nega o outro. É porque a gente tá falando, e isso em ocultismo, e aqui dentro do hermetismo, isso é muito forte, né? E em todos os estudos ocultos e tal, principalmente nas interpretações simbólicas que a gente faz, dos mitos e tal, isso vai ser muito importante porque eu preciso sempre ver em qual verdade que eu tô. Sabe? Então, assim, eu tô falando do quê? Eu tô falando fisicamente? Eu tô falando do ponto de vista do ego, desse eu inferior? Eu tô falando do ponto de vista da divindade? Eu tô falando do ponto de vista de, sei lá, de um plano superior,
De que referência que eu tô falando? Porque, e aí é tão difícil da gente entender por que as coisas são em símbolos e por que os mestres falam ou em axiomas ou em parábolas. Por quê? Porque atrás dessas parábolas, atrás dessas parábolas e desses axiomas estão todas as verdades. Mas todas as verdades são meias verdades. Porque só existe uma verdade absoluta, que é o todo. Sabe? Tipo, e aí, tipo... E que a gente não consegue entender daqui. Que a gente não vai conseguir entender daqui. E que vai ter que mergulhar muito pra dentro pra poder entender. Então, meu, é uma coisa... Cara, esse é um princípio meio difícil de digerir, porque ele traz uma verdade... Ó, é foda, né, velho? Mas ele traz Hermes, tá? Esses dedinhos. Ele traz uma verdade difícil de digerir, que é que não existem verdades absolutas. Tudo que a gente considera como verdadeiro, de certa forma também é mentira. Em certo grau, aquilo tá errado. Dorme com essa. E, cara, isso é difícil da gente aceitar. Então, assim, puta, aquele negócio que eu tenho certeza que, porra, é uma opinião ferrenha que é aquilo. É aquilo pra você. Pra outra pessoa já vai ser diferente. E ter essa percepção, eu acho que é uma chave pra compreender o outro, junto com os outros princípios que a gente já falou. Mas é um negócio que, assim, sem entender que tudo tem essa polaridade, ele abre muitas portas do entendimento, principalmente do outro, eu diria. De si, obviamente, porque você também vai ter polaridades dentro de você, mas do outro também. E até aproveitando agora, então, já que foi polaridade de si, esse é um negócio que também, quando eu li sobre esse princípio, que eu acho que chama muita atenção. Quando a gente fala de emoções, a gente tende a ter uma visão muito separadinha das coisas, né? Por exemplo, quando a gente fala de, sei lá, amor e ódio, as pessoas tendem a enxergar como sendo coisas separadas, mas elas são, na realidade, polaridades diferentes da mesma coisa. Tudo é afeto. Então, não é assim, se eu odeio, eu não amo. Se eu amo, eu não odeio. Porque eles só são polaridades diferentes da mesma escala. É tipo você falar assim, se tá quente, nunca pode estar frio. Não, cara, é só graduações diferentes. E a gente transita entre essas polaridades. Isso a gente vai ver no próximo princípio também. E aí o que eu diria que é pior até, né? Às vezes, inconscientemente até, a gente confunde essas polaridades. Tem gente que... Isso tem gente que acha que ciúmes é amor. Exatamente. Ciúmes é uma manifestação agressiva da energia amorosa. Exatamente. Tipo, como assim? E assim, a gente tá falando do mesmo princípio, mas são coisas diferentes. Tem gente que acha que é a mesma coisa, mas não é. É graduações diferentes. São graduações diferentes, são polaridades diferentes. E a outra coisa que a gente sempre acha é que só existem dois polos. A gente tem extremos. E esses extremos, olha só, tipo, extremo. Eles são tão extremos, que em um momento eles chegam a se tocar e virar a mesma coisa. Sabe? Por quê? Porque dentro desses polos aqui existem infinitas coisas. Então, de novo, trazendo pro nosso mundo, assim, quem acha que a vida é essa polaridade, quem lê essas verdades e mentiras e tudo mais e tal, é sempre o ego. É sempre a personalidade. E essa personalidade vai estar completamente enviesada pela história de vida dela. Pelo que ela passou na infância, pai e mãe, fase oral, fase anal, fase genital, aquela coisa toda. Você vai ter a sua história de vida e sua forma de interpretar o mundo. Então, quando você consegue se dissociar um pouco dessa personalidade que só consegue interpretar o mundo através daquela forma ali, né? E geralmente, no máximo, o que a gente consegue fazer é ser dicotômico. Ou é bom ou é ruim, ou é Deus ou é diabo. Vocês conhecem alguma religião que fala isso? E qualquer outra coisa que valha,
Ou é esquerda ou é direita, não vamos entrar nisso, mas só Mas citando. é isso, é a polaridade. Por quê? Porque é fraco de pensamento, é fraco de autoconhecimento, é fraco de saber que entre o branco e o preto existem infinitos tons de cinza, vamos dizer assim. Não né? só 50. Não só 50. e nisso que a polaridade é tão incrível. Por quê? Porque precisa ter a polaridade. Diferenças de potencial. Potência, que a gente falou na questão da vibração. Diferenças de potencial. Eu preciso ter um todo de uma potência e uma vibração enorme. E eu preciso ter a matéria. Espírito, matéria. Eu preciso ter essa matéria de uma potência menor, de uma vibração muito mais baixa, para que haja manifestação, para que haja vida, para que haja criação. Né? E aí, dentro disso, mas porra, para que tudo isso? Para o desenvolvimento da consciência. Para que um dia nós consigamos saber que nós somos aquela mente, aquele todo, aquela potência. Né? Que lá, é sempre pra cima, né? Mas enfim, é a forma de representar. Fica difícil falar, né? Mas para que a gente saiba que quando a gente estiver naquele estado, que é um estado não egóico, é um estado de totalidade, a gente não é lá, a gente é tudo isso aqui. Olha só que coisa maluca. E é aí que os opostos se encontram, a polaridade aparece e tal. Tá tudo aí dentro. Nós somos hipócritas o tempo inteiro, porque não tem como ter verdades estando manifestado e tendo um ego. Impossível. Impossível. Então, tipo assim, você vai ser um ser de hipocrisia que vai estar errado. Sabe, tipo assim... Vai estar mais errado do que certo, diga-se de entender passagem. isso dói, velho. Por quê? Porque o que mais a gente quer é ter razão. Eu me chamo Horaci. Que tipo, primeira coisa que você chega lá e se apresenta, eu sou Horaci. Sou porra nenhuma. Tá ligado? Tipo assim, não tem Horaci, velho. Horaci, eu sou tudo menos um Horaci. Eu sou vazio de Horaci. Porque eu sou tudo o resto que não Horaci. Porque quando eu... Viajei agora. Quando eu digo que eu sou Horaci, eu já não sou aquilo ali mais. Porque aquilo ali não tem significado nenhum, mas... Pra quem a gente tá tentando umas filosofia já... Tá tentando... Mas essa é a ideia de polaridade. E acho que o principal é entender que não tem Deus e diabo. Só é. Isso dói também de se apresentar e falar assim, nossa, então quer dizer que não tem Deus olhando. Por que Deus deixa aquela pessoa sofrer? Assim, não tem um Deus que deixa aquela pessoa sofrer. Tem acontecimento, tem causa e efeito, que a gente vai falar que é um dos princípios daqui a pouco. Só é. E pra quê? Para um desenvolvimento da consciência. Para uma evolução. Para que você saiba que você é tão Deus quanto tudo. De forma correspondente. E vibracional e mental. Pirei agora. Virei palestrinha, mano. Vai falar mais alguma coisa desse princípio? Não, vamos pro próximo, senão a gente não acaba, velho. Bom, pessoal, vamos parar por aqui então nesse episódio, que nem a gente comentou no início. Vimos os 4 preceitos iniciais do Hermetismo. E esperamos que vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido viagem demais até o momento. Se vocês gostaram, não deixem de assistir a parte 2, que ela já está pronta. E também não esqueçam de deixar seu like, compartilhar com seus amiguinhos, seguir nosso canal. E é isso aí. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. É isso aí. Tchau!